Estou muito feliz de estar aqui. Já há um bom tempo eu conheço o pastor Rogério. Sei que a igreja está em boas mãos. E desde que ele veio para Santo Antônio, a gente tem esse desejo de ficar mais perto também, de se aproximar, porque sabemos que o pastorado é muito solitário. A gente tem pouca gente para conversar, para falar, e a igreja sempre tem muita necessidade. Não é assim, pastor? Sempre são situações difíceis, e muitas vezes nós somos esquecidos como pastores, porque... E também é o normal, né? Você olhar para o pastor e querer ajuda, e não olhar para o pastor e querer ajudá-lo, né? É o inverso mesmo. Mas, quando a gente tem a oportunidade de estar junto, de estar trabalhando junto, Deus fala conosco desse jeito. Eu orei muito para estar aqui, para que eu possa trazer uma palavra de vida para você e também para o pastorzão, para que ele possa ficar mais alegre, mais animado. E nós estamos vivendo tempos difíceis. Para achar pastor animado, alegre, está difícil. Então, fique feliz aí, porque o inimigo não quer, o inimigo das nossas almas não quer que a gente continue a obra. Então, os obstáculos se levantam. E foi baseado nisso, nessa ideia, que Deus me deu essa palavra de hoje, né? E o Espírito Santo falou comigo muito hoje à tarde. Eu dedico sempre um tempo à tarde para ouvir. E ele disse: qual é a sua maior necessidade? E eu queria saber de vocês aqui, vocês não precisam falar, mas gostaria que no seu coração, que você pensasse, qual é a sua maior necessidade? Tá? Que você pensasse nisso. O que realmente falta para você ser feliz, para você ser alegre, para você ter uma vida de vitórias, de conquistas, porque a palavra de Deus nos promete tudo isso, não promete? O Senhor Jesus disse que Ele veio para nos dar vida e vida em... e está em abundância ou não? Misericórdia, né? Então, nós podemos até falar profetizando, assim, mas não pode mentir. Porque a impressão que a gente tem é que sempre está faltando algo nas nossas vidas. Sempre é necessário que aconteça algo diferente. A gente vem sempre que a igreja na expectativa do milagre, não é assim? Por quê? Porque nós queremos um Deus dos milagres. A gente vem sempre para a igreja com a expectativa de que Deus vai fazer algo especial na nossa vida, não é assim? E quando não faz, o que acontece? A gente continua glorificando, ou a gente vai derrubando o beiço, como diz lá em Minas, né? Vai fazendo beicinho, quer chorar, não quer mais... E eu quero trazer algo que Deus falou comigo, tá? Para que você possa se alegrar, assim como me alegrei. Eu também faço beicinho de vez em quando. Eu também falo para Deus: Senhor ajuda todo mundo lá que eu oro, o Senhor não ajuda? Né? O negócio é esse. Parece que o Senhor só ouve, os irmãos não me ouvem, né? E eu falei para Deus: sabe qual que tem sido a minha maior necessidade? Até como pastor, sou professor também, sou pastor de Nazaré de Mococa, de Santo Antônio da Alegria, tenho uma escolinha. Então, eu falei assim: eu preciso de alívio. Preciso que o Senhor traga alívio. Sabe, meus amados, não sei se você precisa desse alívio também, mas eu preciso. Eu preciso de alívio da minha mente. Tem hora que a minha mente não consegue conduzir tudo que eu estou pensando. Tem hora que eu não consigo nem dormir, porque são tantos os pensamentos, tantas as preocupações, tantas as necessidades. E aí, de vez em quando, eu lembro que eu sou pastor. Mas, Jesus amado, como é que eu me livro disso? Então, hoje, quando o Espírito Santo está falando comigo, para trazer uma palavra para você, provavelmente Ele estava vendo você também aqui nessa noite, e sabe que você também está precisando desse alívio que vem de Deus para as nossas vidas. Para que a gente possa, como a música, né, acalmar, né? É bom cantar agora. Não é fácil orar e falar com a Deus: acalma a minha alma, né? Fazer como salmista, né? Nos render ao Todo-Poderoso com as dívidas, com os problemas, com a incerteza do trabalho, com a incerteza do salário, com a incerteza do resultado do exame.
Então toda essa pressão gera em nós uma incredulidade. Toda essa pressão joga a gente para debaixo da cama. Toda essa pressão faz com que a gente se esconda até de Deus. Mas Deus falou comigo e eu quero que fale com você também nessa noite. Olha o que diz Mateus 11, 28 a 30. Diz assim, ó: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Amém? E eu vos aliviarei. Portanto, vim nessa noite dizer para você também que precisa de alívio, assim como eu, que o Senhor Deus está te fazendo um convite para a resposta da sua maior necessidade. Essa é uma das minhas maiores necessidades. Eu preciso que Deus cuide dos meus pensamentos. Eu preciso que Ele cuide do peso que eu mesmo coloco às vezes nas minhas costas. Eu preciso que Ele cuide daquilo que está me afligindo, daquilo que está me destruindo. E eu quero profetizar sobre a sua vida também nessa noite. E fazer o convite, porque hoje eu sou comissionado por Cristo para vir fazer o convite para você, como Ele fez naquela geração. Vinde a mim, diz o Senhor Jesus, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Oh, né? Nosso Deus é bom demais, não dá até para respirar mais fundo. Oh, glória, né? O Senhor, Ele é especialista em tirar o peso das nossas costas, meus irmãos. Tirar a carga e a sobrecarga. Ele vai te deixar leve, não para você parar, mas para você ter forças para continuar. Amém? Segunda coisa que eu fui falar com Deus, né? Ele continuou perguntando para mim, porque nós pregadores geralmente a gente põe 3 tópicos, né? Para falar que nós estamos seguindo o manual do pregador. Por 6 tópicos, 7 tópicos, a gente já começa a matar a igreja, né? Então, no máximo 3. Cura. Quem está precisando de cura aqui? Eu sou diabético, tenho uma luta constante com essa doença. Aí o pessoal fala que eu não posso falar que eu sou diabético. Não, então eu tenho a tia da Beth que me ajuda. Mas é uma luta constante. E já faz um bom tempo que eu fiz um compromisso com Deus, que eu quero ser curado. Amém? Porque ela também me joga no chão. Sabe aquela história do menino, né, que se jogava no fogo, na água, né, e estava possesso de um espírito de enfermidade que os discípulos não puderam curar, e aí o Senhor Jesus diz para ele: essa casta de demônios só sai com jejum e oração? Eu sou pastor da igreja e essa tia da Beth, esse demônio, me joga para tudo quanto é lado. E já fui num monte de médico, e vai para lá, e vai para cá, né? Cada um tem uma solução. Mas agora eu resolvi colocar na mão de Deus. Amém? Eu vou vir um dia que ainda, quando estiver curado, dar testemunho aqui junto com o pastor. E eu falei para Deus: Senhor, essa é uma grande necessidade minha. Eu preciso ser curado disso. Minha musculação está praticamente atrofiada, porque a diabetes, quando ela sobe, ela não come a gordura do teu corpo, ela come os seus músculos. Então, eu gosto de jogar uma bolinha lá de sábado, meu filho agora está voltando também, e eu pedi: eu quero ser curado. Amém? Talvez você nessa noite queira ser curado. E eu quero dizer para você que é possível. Com esse Deus que nós servimos é possível. Com esse Deus que nós servimos pode mudar a tua história hoje. Amém? E olha, vai ser bom para você e vai ser bom para a tua comunidade, porque você vai testemunhar e outros vão crer e outros vão ser curados. Então, é um benefício para você, um benefício aqui para a igreja, é um benefício para onde você for, Deus pode. Amém? Então, não é só um pensamento para o nosso umbigo egoísta, é um pensamento para todos nós, porque quando Deus faz a obra, quando Deus, minha esposa foi curada de hepatite C, já em estado terminal. Então, isso mudou a nossa vida, mudou a nossa história, fez a gente ir para um avivamento, fez a gente conquistar muitas coisas.
Então Deus tem poder para fazer, e através do milagre que Ele faz na sua vida, outros também serão abençoados. Amém? O que a palavra de Deus diz para nós sobre isso? Eu separei um texto aqui, em Mateus também, para que pudesse estar lendo com vocês, 14, 35 e 36. Quando as pessoas daquela terra o reconheceram, mandaram avisar em todos aqueles arredores e lhe trouxeram todos os enfermos e pediam que ao menos pudesse tocar a borda da sua roupa. E todos os que tocaram nela ficaram curados. Quantos, meu irmão, que ficaram curados? Todos. Em outro evangelho, diz que todos que foram até Jesus foram curados. Então nós podemos acreditar que essa necessidade tua vai ser suprida também nessa noite. Porque o Senhor Jesus veio para que todas as nossas necessidades, não é só uma não, todas elas. Mas hoje Ele está te perguntando algo mais específico, porque o Senhor Deus trabalha dessa maneira. Sabe, meus amados, Ele é didático, eu sou professor de matemática, né? Tenho que ser didático, senão o aluno não aprende. Ele era muito mais didático ainda. Ele usava das historinhas, Ele usava das brincadeiras, para que você e eu pudéssemos entender aquela parábola. Havia uma rejeição muito grande da religião da época em relação a Jesus. Havia um confronto teológico muito grande. Havia os que acreditavam na ressurreição, havia os que não acreditavam na ressurreição, e Jesus vinha pregando que Ele ia morrer e ia ressuscitar, e Ele vinha fazendo o que o Messias tinha que fazer. Ele vinha cumprindo à risca o seu chamado. E eu quero te contar um segredo. Não parou lá. Não parou lá em Atos dos Apóstolos. Não parou na ressurreição de Jesus Cristo. Isso continua até hoje. E Ele diz que onde estiver 2 ou mais reunidos no seu nome, ali Ele vai estar. E Ele está aqui também. Preste atenção, ó. 2 necessidades. Eu preciso do alívio na minha cabeça, dessa pressão psicológica que a gente sofre. O Augusto Cury diz que abriram a caixa preta do nosso cérebro. Que nós estamos vivendo. A depressão é a doença do século. E a opressão, eu chamo de opressão, as pessoas gostam de chamar de depressão, eu gosto de chamar de opressão, porque eu já sei com quem que eu estou lutando. Não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. E quanto mais alto você está, maior o seu cargo, maior a opressão. Porque o inimigo não quer que você seja um vencedor. Jesus quer. E se você tomar a decisão hoje de falar para Ele, Senhor, essa é a minha maior necessidade, você vai ver os céus abertos nessa noite. Terceiro ponto para a gente se aproximar aqui, que eu quero orar por você, o pastor me deu essa liberdade. A minha maior necessidade é fé. E eu falei com Deus hoje. Falei, Deus, o Senhor tem tantas promessas para nós. E a gente vive reclamando, vive murmurando, como se o Senhor não pudesse fazer. Porque qualquer pessoa que você questionar, vai falar assim, não, eu tenho fé, mas não acontece nada. Não adianta ter fé se não existe um movimento diferente na tua vida. Não adianta ser fé se a sua vida continua cheia de problemas. Não adianta falar que você tem fé se as pessoas não são curadas. Hoje eu fiz 3 visitas à tarde, uma na UTI, uma de uma menina no quarto e uma outra que eu falei por telefone. Ela ligou de Santo André para eu orar. E ela fala assim para mim, pastor, toda vez que você ora para mim, eu fico um tempão boa. Foi. Está tudo certo, se essa é a fé, se a senhora crê que Deus pode me usar, vamos orar. A outra pessoa não podia me ouvir, ou se podia, não demonstrava nada, entubada. E aonde você arruma fé para orar para uma mulher dessa? Aonde você arruma fé
Então você tem que falar para Deus: eu preciso dessa fé. Eu preciso crer que o Senhor pode fazer isso. E a pessoa que me pediu para ir lá orar por ela, né? Eu orei para o marido dela, o marido dela saiu da UTI. Aí ela falou assim: vai lá que eu creio que você vai orar lá, e ela vai sair da UTI também. Então, meu irmão, olha, nós somos confrontados. E vou dizer uma coisa: teve uma época na minha vida que eu orava, a pessoa morria. Eu falei: misericórdia, Deus, eu vou lá, ora, uma pessoa morre. Agora a fase está mudando, eu estou orando, as pessoas estão saindo da UTI, estão ficando bem, amém? Né? E aí, crente, nós somos daqueles que tem uma desculpinha: não era a hora dela. Que hora dela, meu irmão? A hora dela é Deus quem sabe. Você não tem que ficar se culpando se morreu também, mas nós temos que começar a ser como Jesus. Foi meia dúzia que ele curou ou foi todos? Todos. Então Deus tem hoje cura para você, tem cura para mim, e eu preciso que Ele motive a sua fé, que Ele motive a minha fé, que Ele trabalhe em nós, para que a gente tenha a mente dEle, a convicção dEle. Você pode dizer hoje, pela fé, você pode dizer que você é filho do Altíssimo. E a autoridade que está sobre ele também está sobre a sua vida. Nós fazemos parte da geração de sacerdotes, meus amados. Nós temos uma divisão eclesiástica na igreja, é necessário, é importante, até para a gente estudar mais, correr mais atrás, se dedicar mais a isso. Mas todos somos sacerdotes. Sabe o que significa? Todos nós podemos entrar no Santos dos Santos. Aquele lugar que parece um abismo, né? Você não tem mais muleta, o teu estudo não vale nada, a tua inteligência piorou, né? Onde a dependência é total do Senhor Jesus. Você pode entrar lá, porque o véu foi rasgado de cima e embaixo, para que você e eu pudéssemos estar lá. Amém, meu irmão? Então, essa foi a minha necessidade, talvez a sua seja outra hoje. Amém? Então, a minha necessidade foi de alívio. E Deus falou: vinde a mim, todos que estáis cansados. Eu estou fazendo o mesmo aqui, eu não sei, mas vinde a mim, diz o Senhor hoje, a todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. E nessa noite haverá alívio. A pressão vai sair da sua vida, na vida do pastor também. Amém? Eu já aproveitava para ministrar na vida dele, que a gente só esquece do pastor. Eu estou sentindo isso na Irmococa, né, pastor Maurício? O pessoal esquece da gente, pode esquecer não. Cura. Eu não sei qual é o seu problema. Se é emocional, se é espiritual, físico. Eu sei que o meu Deus pode te curar. Quantos? Todos. E para isso, eu quero que Ele aumente a sua fé nessa noite. Amém? Quero ler um texto de João 14, 12, que fala sobre a questão da fé, para estimular você também. Diz assim, João 14, 12 a 14. Em verdade lhe digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço. Amém, irmão? Eu estou aqui nessa noite para fazer as obras do Senhor Jesus. Eu fui convidado para estar aqui nessa noite, para pregar o evangelho dele, um evangelho de poder. E outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Então nós temos dupla honra aqui hoje. Amém, amados? Nós temos a honra de, no nome de Jesus, pela fé, orar. E a honra também de glorificar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós podemos glorificá-lo com fé, com coragem. E você pode pedir o que quiser. Não precisa ser só essas três coisas que eu coloquei. Você pode pedir o que quiser. E também quero ler um texto com vocês que ele é dos meus preferidos. Está em 2 Coríntios 1, 18 até o 24. Para que você entenda isso, que é direito seu em Cristo Jesus.
Então, às vezes, a gente não pede porque a gente fica com vergonha de Deus. A gente não pede porque a gente fala assim, não, eu não sou merecedor, eu sou pecador. E quem não é, meu irmão? Por isso que Jesus veio, porque todos nós somos pecadores. O que tem são alguns que têm mais fé do que a gente. E que não tem medo de pedir. E que não tem medo de se lançar. E que não tem medo de contar para Deus. De falar para Ele da sua dor, da sua necessidade. Diz assim o 18. Mas como Deus é fiel, a nossa palavra, dirigida a vocês, não é sim e não. Não é essa a minha palavra para você nessa noite. Amém? Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi anunciado entre vocês por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não. E também por mim nessa noite, não é sim e não. Não é talvez. Não é provável. A nossa palavra em Deus tem a garantia da promessa dele para as nossas vidas. Para você e para mim. Veja, meu irmão, porque todas as promessas, pelo contrário, esqueci de finalizar, pelo contrário, nele sempre houve um sim. O que você tem de Deus hoje? Um sim. Então, se você tiver a coragem, pela fé, de colocar as suas necessidades hoje, elas serão supridas, cada uma delas. Amém? Porque em Deus nós temos um sim. Não tem espaço para dúvida, não tem espaço para o talvez, e nem para o não. Porque Deus ama você, não morreu em vão. Você acha que Deus morreu para você ficar sofrendo, lutando, passando tudo quanto é dificuldade? Não! Ele morreu para que você tenha vida e vida em abundância. Amém, meu irmão? Tem que olhar no relógio, que eu tenho que... Mas aquele que nos confirmou juntamente com vocês em Cristo é que nos ungiu é Deus, que também pôs o selo em nós. Olha, meu irmão, pôs um selo em nós. Sabe como é que chama esse selo? E nos deu o penhor do Espírito Santo em nosso coração. Eu, porém, por minha vida, tomo Deus por testemunho de que foi para poupar vocês que ainda não voltei a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a fé que vocês têm, mas porque somos cooperadores da alegria de vocês. Porque pela fé vocês estão firmados. Amém? Meu irmão, tantas quantas forem as promessas de Deus, se você estiver alinhado, você tem um sim. Você só não vai ter sim de Deus quando você quiser andar pelo seu próprio caminho. Por isso eu quero fechar com vocês aqui. Para que nessa noite, Mateus 6,33 diz assim: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Veja, meu amado, que eu quero que você faça essa pergunta para você agora novamente. Qual é a minha maior necessidade? Tem uma historinha que vai ajudar vocês aí a entender, né, o que o Espírito Santo falou comigo e quer falar com vocês. Tinha um jovem, 20 e poucos anos, queria muito conhecer a Deus, mas ele não foi em várias religiões, vários lugares, várias situações, e ele não estava acreditando muito naquele negócio. Ele queria ver Deus mesmo. Havia nele um desejo de ver a Deus. E aí alguém contou para ela, lá no alto da montanha tem um senhorzinho lá, um ancião, homem já aposentou, está lá. Ele vai te mostrar Deus, ele vai te ajudar a ver Deus. Lá vai aquele rapaz, sobe as montanhas, passa no meio de espinhos, de lutas, de dificuldades. Quando chega lá no alto da montanha, ele olha lá um casebre lá no meio do mato, e logo abaixo assim um riacho.
e ele chega correndo e fala: Senhor, Senhor, me disseram que o Senhor pode me fazer ver Deus, eu quero ver Deus. E o Senhor, tranquilo, né? Sábio, falou: você quer ver Deus? Então venha cá. Entrou no lago assim, na beira do rio, falou: mergulhe a sua cabeça aí. E ele mergulhou a cabeça e o senhorzinho travou a cabeça dele lá embaixo. O rapaz já estava ficando sem fôlego. Na hora que ele começou a se debater lá de baixo, né, na hora que ele não tinha mais força, ele soltou o rapaz e fez a seguinte pergunta: qual era a sua maior necessidade lá embaixo? Qual era? O que vocês acham? Me ajudem aí. Sobreviver. O que mais? Respirar. A maior necessidade dele lá embaixo era o quê? Respirar. A gente tem dificuldade de entender qual que é a maior necessidade da gente, não é? Mas aí o velho sábio diz para ele: ó, quando você desejar Deus, igual você desejava o ar lá embaixo, você vai vê-lo. Sabe um problema nosso, amados? Por a gente não ver Deus, por a gente não ter essa experiência tete a tete, só Moisés teve lá, né, de vê-lo face a face, né? A gente tem dificuldade de saber que a nossa maior necessidade é de Deus. E eu quero que você hoje possa colocar todas as outras, mas coloque em primeiro lugar vê-lo. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo coração. Coloque Deus em primeiro lugar, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Não vai faltar nada. Eu quero orar por você nessa noite, para que você possa receber tudo aquilo que você veio buscar. Seja o alívio na alma, na mente, no espírito. Eu quero orar por você. Você que entendeu essa palavra. Você que entendeu que Deus está aqui. Você que entendeu que Ele ama você. Que Ele não faz diferença entre nós. Você que entendeu que hoje Ele pode te trazer alívio, que Ele pode trazer cura, que Ele pode aumentar a tua fé. Até os discípulos falaram para Jesus: Senhor, aumenta a nossa fé, que essa jornada não é fácil. Para que você hoje saiba que a tua maior necessidade também é a minha. Nós precisamos de Deus. Ele é o Todo-Poderoso. E vou te contar um outro segredinho. Ele quer te ajudar. Ele não está aqui obrigado, não. Ele está aqui porque Ele quer te abençoar. Amém? Pastor, como é que você faz? Você chama à frente? Sabe, meu irmão, tem uma experiência legal com esse negócio de chamar à frente. Sabe? Por quê? O ato de você vir até a frente é um ato profético. É um sim teu para Deus. E Deus vê isso, meu irmão. Por quê? Porque muitas vezes a gente está com vergonha. Muitas vezes a gente... Meu irmão, se você está precisando, você vai ficar com vergonha? Não. Então eu gostaria que você viesse à frente aqui, né? O pastor pode estar ungindo vocês, não sei como é que ele funciona. E eu quero orar para que você receba hoje o alívio, receba a cura, que o Senhor aumente a sua fé. Eu quero orar para que o Senhor, nessa noite, para que você veja Ele, amém? Para que você veja Ele, o nosso Deus. Ele pode e quer que você veja. Tá bom. Obrigado. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar essa amada igreja, a igreja do Nazareno, de Serrana, pastor Rogério. Eu creio, Deus, que o Senhor está nessa noite aqui para quebrar o jugo da maldade. Para que tudo aquilo, ó Deus, que ainda impede os corações, ó Deus, tudo aquilo que atormenta, nós ungimos com óleo para que haja essa quebra do jugo.
e para que as necessidades sejam supridas, ó Pai. Aumenta a fé, Senhor Deus, deste povo. Trabalha na vida deles, Senhor Deus. Em nome de Jesus, toda dor de cabeça está repreendido em nome de Jesus. Que saia agora toda a tentativa do maligno e que venha vida sobre a sua vida. Que todo espírito contrário vá embora. E a paz do Senhor venha sobre a sua vida, meu amado. Eu creio, Deus, que o Senhor está presente aqui. E nós cremos, ó Pai, nessa palavra que o Senhor nos deu nessa noite, ó Deus. São todos, não são apenas um ou outro. O Senhor ama todos nós e por isso nós impomos as nossas mãos, para que todos sejam curados, todos sejam aliviados. Tira o peso das costas dessa mulher, Senhor. Abre as portas que ela precisa que se abram, Deus. Ajuda ela, Pai. Eu oro, Deus, por esse casal, por essa família, e peço que o Senhor traga poder do alto, fortaleça as vidas deles, ó Pai, em nome de Jesus, para que a vida do Senhor se manifeste na vida deles, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, por favor, Deus, que o Senhor visite os nossos amados nessa noite, que aceitaram o desafio, o apelo para estar aqui, Senhor Deus, porque eu sei que o Senhor pode todas as coisas, seja qual for a necessidade, que nessa noite, ó Pai, ela seja, ó Pai, suprida para a honra e glória do Senhor. Vem com a sua paz, a sua alegria, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, eu coloco cada um, visita, Senhor Deus, de forma extraordinária, sobrenatural, que o Teu Santo Espírito esteja nessa noite aqui, realizando os desejos do coração desse casal, dessa família, Senhor Deus, que em nome de Jesus, o Teu poder se manifeste de tal maneira, que a vida do Senhor venha sobre a vida deles, e eles possam viver o melhor de Deus nessa terra, em nome de Jesus, ó Pai. Eu oro também, Senhor Deus, por essa mãe, Senhor Deus, que está aqui com a filhinha, provavelmente, ó Pai, diante do Senhor, ela está colocando os seus desejos, colocando as suas necessidades. Eu profetizo sobre a vida dela, que ela sairá hoje aqui, ó Pai.